Opa, tudo bom, Léo? Boa noite, tudo bom? Como vai? Boa, tudo em paz, graças a Deus. A voz está um pouquinho longe. Deixa eu melhorar. Melhorou? Opa, agora sim, melhorou, Léo. Tudo bom, Léo? Tudo bem, você? Tudo em paz. Pessoal, boa noite a vocês. Mais uma live de valor. Nós estamos aqui hoje recebendo Leonardo Andrade, grande parceiro, amigo do peito. Uma consideração muito grande por esse rapaz que está aqui hoje. Muito obrigado, Léo. Primeiro, queria lhe agradecer por você estar disponibilizando. Eu sei que sua vida não deve estar muito fácil. Você que é um cara que está cuidando aí dessas importações que estão sendo feitas aí para o nosso país e que não estão muito fáceis, né? E Leonardo, pessoal, é um baiano que está desde 2012 fora da Bahia, né? Nosso conterrâneo aqui, desde 2012 fora da Bahia, hoje sediado em São Paulo, né? E passou 2 anos aí fazendo um mestrado na KLU, na Alemanha, mestrado em logística. Então, hoje eu estou conversando com um especialista em logística e que vai desvendar para a gente alguns desses mistérios que estão acontecendo nesse cenário atual. Ô, Léo, eu queria que você se apresentasse, né? Eu fiz aqui um briefzinho aqui de sua, de sua carreira, mas fala aí um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a vocês, não só a você, mas a Cecília, a Valor. Eu estou estreando também minha primeira live, então obrigado aí pela oportunidade. Espero que seja realmente produtiva para todo mundo. Mais um Com briefing certeza. muito rápido aí para referente à minha carreira. Basicamente, você já falou baiano, minha carreira sempre foi na parte de logística desde o início. Trabalhei no segmento de navegação, no segmento portuário, e agora, quer dizer, já tem uns 12 anos, digamos assim, uns 15 anos que eu estou num segmento chamado agente de carga, que é basicamente gerenciador logístico. Então, quando a gente fala de logística, a gente está falando de transporte rodoviário, está falando de seguro, está falando de desembaraço aduaneiro, estamos falando de transporte internacional, seja avião, seja navio, seja balsa, seja transporte rodoviário nacional, falando de guindaste. Então, assim, tem toda a capilaridade da logística. E por isso que eu acabei me aventurando em 2017 no MBA na Alemanha, que é justamente falando de logística. Então, um pouco, em alguns minutos, é esse briefing aí para compartilhar. Então, Léo, eu estava conversando aqui com alguns empresários, né? E aí eu digo, poxa, eu vou conversar com o Leonardo sobre esse momento que a gente está vivendo de importação e exportação no país. E eu queria entender de você o seguinte: como é que está, qual é a sua leitura para o mercado logístico atual, Léo? Com esse aparecimento de vários distribuidores, né? Esse momento que o pessoal está buscando importar muito equipamento médico para o Brasil. Hoje as empresas estão fechadas, a maioria das empresas estão fechadas, mas as que estão trabalhando com muita questão de entrega e tal. Qual é a sua percepção hoje, sua leitura no mercado atual? Vamos lá. A primeira coisa é que todo mundo sabe que, obviamente, as empresas estão fechadas, pelo menos, não vamos falar só de Brasil. Desde janeiro, a gente está vendo que as empresas mundo Sim. afora, principalmente a China, e o Brasil compra muito da China. Então, você começa a ver que algumas empresas brasileiras que demandam de produtos chineses começaram a ficar sem esses produtos lá em janeiro, em fevereiro, e para que elas continuassem funcionando, elas tiveram que mudar de fornecedor. Então, quem comprava da China passou a comprar da Europa, passou a comprar dos Estados Unidos. Então, os suprimentos dessas fábricas, obviamente, ele ficou deficitário. Ou alguns conseguiram substituir, outros não conseguiram substituir, tiveram problemas de suprimento. Com a parada de fábrica aqui no Brasil, em função da pandemia, que todo mundo acompanhou, todo mundo está sofrendo dentro de casa, você tem alguns fatores que impactam diretamente na logística. Tem carga que estava em alto mar e, em algum momento, os funcionários tiveram que ficar em suas casas. Então, a linha de produção não está mais disponível. O que vai fazer com essas cargas que já estão a caminho? Portos e aeroportos extras de armazenagem,
você vai ter um container que não é uma embalagem de uma empresa de navegação, não é sua, você vai ter sobre a estadia daquele container. Se a gente estiver falando de uma carga excedente, de um investimento, de uma carga grande que precisa de carro batedor, de escolta, você vai fazer o quê? A carga está no meio do caminho, está na estrada, aí vem o decreto de pandemia. Os policiais, as concessionárias, elas não vão mais acompanhar as cargas, os policiais rodoviários precisam estar em outras frentes de trabalho. O que é que acontece? A carga fica no meio da estrada, pagando diária dos veículos. Então, isso acaba gerando uma série de custos extras que ninguém estava prevendo e acaba tendo que, digamos assim, se debruçando sobre isso para resolver os problemas. Então, o lado bom é que você acaba vendo algumas empresas tentando também oferecer serviços novos. Então, você navegação que fala, olha, ao invés de você pagar armazenagem no porto de destino, você vai pagar no porto de transbordo, mais barato. Então, tem algumas coisas que vocês começam a surgir produtos novos. Tem empresa que fala, você está com container no porto, você vai pagar $150 por dia para ficar com aquele porto. Então, tira o container que você está hoje do armador, você vai passar a pagar $10 por dia. Então, quando você vai fazer a matemática, vale a pena, mas eram serviços que antes não tinham e hoje tem. Então, são por esses caminhos que a gente está vendo que, de uma certa forma ou de outra, algumas empresas do setor de logística estão se reencontrando para minimizar a situação. Tudo isso que você falou, ele só faz um efeito muito grande para a gente, cliente, vamos dizer assim, que consumidor final, que é o custo mais alto de cada produto que a gente adquire, né? E aí a gente termina pagando mais caro, porque o deslocamento que seria para um porto está indo para outro, o produto que viria no prazo X, porque a produção baixou, vai aumentar o prazo, isso também onera o custo do empresário. Então, tudo isso torna o país um pouco instável, né? Aí eu queria entender assim um pouco o seguinte, essa questão o que fazer no momento desse, já que eu comprei da China, né, vinha para cá, chegou no meio do caminho, teve que dar uma segurada. O empresário bota a mão na cabeça e diz, o que é que eu vou fazer se minha produção precisa desse produto que está vindo para poder continuar produzindo, continuar vendendo, mesmo com as empresas fechadas do jeito que a gente está, né? O que é que você tem visto aí que os empresários têm feito nesse momento de botar a mão na cabeça e dizer, ai meu Deus, o que é que eu faço? Eu diria que assim, o fator principal de logística, você até consegue fazer a logística funcionar. A dificuldade maior está justamente em ter alguém para receber essas mercadorias nas plantas dos clientes. Então, porto não pode funcionar. Então, você tem carga chegando e saindo. Você tem, ocasionalmente, você vai ter algum porto que você antes tinha hoje você vai ter 5 escalas por semana. Companhia aérea, você antes tinha várias companhias aéreas, por exemplo, fazendo Estados Unidos. Hoje os aeroportos dos americanos, eles estão fechados, então você faz rotas para os Estados Unidos. Então você acaba tendo uma dificuldade em termos de rota, mas não que o porto não está, ou o aeroporto não está em funcionamento. Da mesma forma, você tem, Receita Federal está trabalhando cada vez mais sistematizada, e aí por isso você tem menos acesso a cargas, a pessoas, está sendo muito mais automatizado. Transporte rodoviário, obviamente, você tem tido, está fluindo também. Então, do ponto de vista logístico, você consegue fazer a carga transitar. Tem seus percalços, mas você acaba tendo custos extras em função de que você não tem pessoas dentro das plantas para receber essas cargas. Se você está em uma situação como essa, você tem algumas alternativas, que é justamente você optar por vamos supor, uma nacionalização de uma importação, que normalmente ela em um armazém alfandegado é sempre uma área nobre, e você transfere para um armazém geral. Lá você vai ter uma redução de custos que você consegue fazer. Mas mesmo assim é custo extra, porque não estava dentro da sua composição de preço das empresas. Mas é como não estava no orçamento, né? Consegue alternativas para minimizar a situação. Ô, Léo, a gente está falando de cargas aí, nessas cargas,
existe também a questão dos EPIs, desse momento que a gente está, para a utilização nos hospitais. Tem muita carga chegando desse material para aqui para o Brasil, você sabe dizer? Muita carga chegando, também tem muita especulação. Isso aí é uma situação. Não só o Brasil está vivendo, mas é o mundo inteiro que está vivendo, não somente o estado do Rio de Janeiro. Tem uma proliferação de tradings, independente de onde eles estejam, eles conseguem representar alguns fabricantes chineses, colocar a carga. Por sua vez, o chinês ele prepara, produz, deixa disponível, mas se tiver alguém vendendo, querendo comprar mais caro, aquela sua venda que já foi feita antes fica em um segundo plano porque não paga tão bem quanto o outro. Então, você que estava contando com uma carga que quer ficar pronta, sei lá, vamos lá, hoje é dia 6 de maio, agora você vai ter que esperar até o dia 10 de maio, porque a sua carga ficou pronta dia 6, alguém que precisava tanto quanto você, porque a gente está falando de vidas, mas está pagando mais. E aí estamos vivendo no leilão, né, Léo? É um verdadeiro leilão de vidas, na verdade, né? Todo tipo de material. A gente começou falando muito de máscaras, muito de roupão, muito teste de Covid. Hoje a gente está falando de respiradores. É uma situação realmente generalizada e é o poder de compra que está falando. Então, o nosso Brasil real, a moeda é desvalorizada. Você tem uma Rússia com muito mais dinheiro. Ela vai dar um valor muito superior ao que o Brasil estaria disposto a pagar por algo que também, sei lá, 2 meses atrás, custava 1/5 do valor. Então, é coisa absurda que você vê no dia a dia, né? Ok, estou recebendo uma pergunta aqui. Carolina, seja bem-vinda, Carolina. Finalmente, ela me deu o ar da graça. Muito obrigado pela sua presença, Carol. Um beijo, viu? Ela está perguntando aqui o seguinte, Léo. O Covid tem prejudicado o desembarque das cargas nos portos? Porque com essa demanda muito grande, né, de a gente estar importando não só EPIs, como equipamentos também, né, de respiradores, por exemplo. Então, ele também está atrapalhando o restante vamos tirar do Covid, mas também as cargas que vêm normalmente para o Brasil estão ficando mais caras, estão ficando com mais dificuldade para ser recebida por conta do Covid. Eu não diria que vamos lá. Sim e não ao mesmo tempo. Por que sim e não? Porque, a depender da rota, vamos lá, se você está falando de um transporte aéreo, o que antes custava $11 o quilo, hoje está custando $28 o quilo, $25 o quilo. Então, você pega uma carga, vamos dizer que você está acostumado a comprar um parafuso de Shanghai. Você está fazendo isso, todo mês tem, sei lá, um pallet, uma caixa desse produto. Você está acostumado a 12 quilos o quilo. Nada vem um excesso de carga, aquele frete que era 12, hoje já não é mais 12, porque as aeronaves estão lotadas em função desse tipo de cargas. Então, o seu preço, obviamente, vai ficar mais caro. Por uma outra vertente, o seu custo vai ficar mais alto, muito mais em função do transporte internacional, por uma questão de impostos ou do tipo. Brasil, vamos falar assim, a parte de impostos, ela basicamente foi afrouxada em função dos próprios produtos que são demandados para a parte do corona. Os outros produtos, eles... Certo. Eu vi também aqui uma pergunta, me passou aqui, deixa eu tentar lembrar aqui a que ela fez. A gente tem, nesse momento, Léo, problemas com um desembarque e com a entrega, na verdade, de equipamentos que foram comprados há pouco tempo pelo governo do estado para os chineses, né? E aí houve aquela controvérsia toda de que esse equipamento foi parar nos Estados Unidos, e aí, de repente, que o governo americano segurou, aí o governo aqui fez outra remessa de pedido, e ontem, se eu não me engano, o governador falou na televisão que eles vão atrasar a entrega desse produto, que chegaria hoje, se eu não me engano, né? De ontem para hoje ou amanhã. Vão atrasar. Você tem conhecimento de como anda esse emaranhado de informações, né, que vamos dizer assim, do que é verdade, o que não é verdade, o que é que você sabe sobre isso? Assim, tem
tem algumas situações que o mercado tem se comportado para se adaptar a esse cenário. O primeiro é o seguinte, quando a gente fala de carga de Covid, tem muita coisa que estão na mão de trades ou representantes. Essas pessoas estão vendendo numa condição que eles chamam de FOB, FOB no porto ou aeroporto. Ou seja, o comprador fazer a. Então, imagine quando a gente estiver falando de governo. O governo normalmente está acostumado a comprar pronto, desembaraçado, na sua porta, no seu estado, no seu país. É o conforto dele. Não tem ninguém numa estrutura governamental que conheça de logística, porque o ponto dele é eu vou comprar, entrega aqui. Acabou. Isso. Porém, com essa onda de especulativa que a gente está falando na área da logística, você tem fretes aéreos, falando de Covid, ele é 90%, 95% aéreo, por causa da urgência das coisas. Sim. Marítimo, mas assim, depende do risco e da proposta de quem está comprando. Se você quiser esperar para um container chegar 30, 45 dias cheio de máscara, você pode, vai pagar 1/20 do que você pagaria em um transporte aéreo. Então, parte do princípio que quem está vendendo vai vender no país de origem. E quem está comprando vai ter que fazer parte da logística internacional, o que já é uma novidade. Então, começa por aí como o mercado está se mexendo. Governos tentando entender como é que faz a logística, tem muita gente querendo vender e tem muita gente que acaba não detalhistas para quem não conhece da logística possa entender. No que tange dos Estados Unidos, da compra da Bahia, algumas verdades que eu tomei conhecimento são o seguinte: existe uma lei americana que, em função deles estarem precisando, aquele produto não poderia ser exportado. Então, não é que ele foi confiscado. Eles fizeram uso de algo que era para ter sido destinado para o mercado interno e não exportado. No caso da Bahia, eu diria que tem muita coisa, tem muita situação que tanto o baiano quanto outros estados estão sofrendo, que é a carga fica pronta e, obviamente, você fica ali naquela expectativa. Você faz a venda, é tudo pré-pago, então a gente não está falando de nada que você só vai pagar quando receber, que em muitas negociações, muitas vezes a gente está acostumado, em falar 5, 10, 15 milhões e você tem que dar adiantado, senão não entra na linha de produção, senão o cara não te entrega. Aí você entrega 10, 15 milhões de dólares, o cara entra na linha de produção, eu vou lhe entregar dia 10 de maio. Dia 10 de maio não chega. E por que não chega? Falou mais cedo, dia 10 de maio chega, ao invés dele lhe entregar 100 respiradores, ele vai lhe entregar 30, porque 75 ele vendeu para outro, que está pagando mais caro. Então você vai ter o risco de transportes, meus planos, eu vou esperar para os outros. Mas se eu esperar para os outros, eu também corro o risco daqueles 30 que estavam destinados a mim irem para outros. E é isso que está acontecendo no mercado internacional. Tem muita gente assediando os governos que muitas vezes eles não têm nem sequer a carga, mas eles se vendem como se fossem representantes dessas empresas. E aí você vê, por outro lado, os governos ou os compradores, aí a gente está falando de hospitais também, laboratórios, clínicas, eles em vistoriar a planta. Tem muitas coisas também por trás, que, por exemplo, até o dia 31 de política de exportação de equipamentos. 1º de abril é a liberação chinês. Então, tinha muita gente que estava mesmo. Entendi. Pessoal, nós estamos falando aqui com Leonardo Andrade, esse grande executivo, diretor de projetos da Enterprise. É um cara que tem um mestrado lá na Alemanha, na KLU, na Universidade da Alemanha. E hoje ele veio tirar e desmistificar para a gente esse processo de logística que o Brasil está vivendo. Agora, Léo, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você e a Enterprise, particularmente, estão envolvidos em algum momento de trazer algum mercadoria desse aqui para a gente aqui na Bahia? Tem algum pedido desse que é de responsabilidade de vocês?
A gente tem tido conversas tanto com Bahia, quanto Alagoas, quanto Pernambuco. Estamos iniciando conversa com o pessoal do Ceará também. Então, assim, são esses 3 estados do Nordeste que a gente está, digamos assim, muito forte, um namoro. Então, tem uma coisa que é interessante no mercado nordestino, que muitas vezes você não tem voo escalando direto, ou então, a depender da quantidade, também não tem tamanho de pista para você poder descer alguma Aeronave. pessoal de Alagoas, um cargueiro, só que no aeroporto de Alagoas ele não comporta o cargueiro pela quantidade de carga. Ou seja, ou você põe a quantidade de carga em uma aeronave que caiba, e aí você vai ter que fazer mais voos, ou então você tem que destinar para Salvador, Pernambuco. E aí que está o X da questão. Tem muita coisa que... Tem muita carga que, como não tem rota para Salvador, ela desce em Guarulhos e tem que ir de escolta armada para a Bahia, para Pernambuco, por causa que o risco de roubo é muito grande. Então, isso tudo é custo. Isso não era para estar, digamos assim, não era para a gente ter que enfrentar isso. De estados e acaba com certeza. Então, como se é aquela história, né? Como se já não bastasse o problema que nós estamos vivendo com o momento da saúde, ainda falta também a infraestrutura do país para receber as cargas também, né? Então, como você falou, a aeronave que não consegue pousar em determinados aeroportos, você tem que botar a carga via transporte terrestre. Aí, transporte terrestre requer segurança porque o pessoal está roubando as cargas. E está acontecendo muito roubo de carga, Léo. É isso mesmo? Acontece. Eu diria assim, eu não diria muito roubo, mas assim, existe uma preocupação muito grande em função da urgência, da importância da carga, que você não pode. Tem uma coisa que é interessante, que é meio que uma atividade de garimpo hoje em dia. Então, se você tem uma aeronave que cabe 135 metros cúbicos de carga, e você está com ela com 135 metros de carga, você tem 5 metros cúbicos ainda disponível. Então, sempre você consegue encaixar um cliente menor. A gente está falando de compras governamentais. Você sempre consegue encaixar um cliente menor para que possa pegar carona nessa aeronave. E aí você não precisa descer em Guarulhos e de rodoviário com a escolta armada. Você já desce em Salvador, você já desce em Pernambuco, porque já tem alguém muito maior para lá. Isso tudo reflete numa pergunta que Carolina está fazendo aqui, ó. E a logística interna também está muito mais cara, porque o comércio eletrônico teve um boom, né? Qual é a sua visão sobre esse momento? Eu diria que vai por momentos. A interna, se a gente falar de commodity, por exemplo, ela está mais cara. Você tem empresas do agronegócio que estão exportando muito, muito. É um setor que está na contramão da crise, até porque também é essencial. Então, você fala de açúcar, você fala de soja, tá? De produtos agrícolas, isso tudo é uma demanda natural. As pessoas precisam comer. E, ao mesmo tempo, tem empresas muito grandes que acabam fechando contratos com grandes transportadoras. Eu tenho um cliente mesmo que é uma trade menor, ele me pediu ajuda justamente porque ele não consegue caminhão. As transportadoras elas já estão fechadas com as trades grandes e que, por sua vez, ele não consegue o preço que ele estava acostumado porque aquelas transportadoras já estão com elas. Então, ou você foge daquelas habituais e aí você ou coloca um no player, ou você coloca uma empresa que talvez tenha um veículo e aí você acaba tendo que mudar seu preço. Você não vai ter aquela composição de preço habitual. Então, a parte do agronegócio é uma, a parte também vai por esse caminho. Pense que a sua está disputando com outras. Se a gente estiver falando de Covid, obviamente, uma transportadora vai tendenciar a ter um transporte muito mais com um valor significativo do que uma outra carga menor. Então, sim. E isso também nos alerta o seguinte: hoje está acontecendo no mercado um movimento muito interessante, que é os grandes players, né, eles estão pegando empresas menores e colocando dentro da sua plataforma de venda e disponibilizando para essas empresas, às vezes, toda a sua infraestrutura de logística
para a entrega dos produtos. Então, eu vi ontem uma reportagem até de um empresário pequeno que tinha perdido 90% do faturamento com esse afastamento, esse isolamento que a gente está vivendo, e por ter se associado a um grande player desses, né, como Magazine Luiza, como Casas Bahia, como outros, Americanas.com, ele conseguiu recompor 40% do faturamento e está alcançando mercados que ele normalmente não alcançaria. Esse é um movimento que está acontecendo e você me traz alguma visão diferente do que esses players podem estar fazendo, Léo? Da característica do negócio de cada um, né? Então, aí a gente já fala de negócio que, inclusive, você precisa de um fala de Mercado Livre, você fala de Magazine Luiza, você fala de um Amazon, você vai ver que as empresas, elas muitas vezes, ou o Mercado Livre, ela não tem estoque. Então, você tem uma empresa digital e você tem um produto, você coloca nessa plataforma, alguém compra, você vai lá e manda para ela. Então, o Mercado Livre, ele não tem centro de distribuição. Você tem uma Magazine Luiza e um Amazon que tem. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, ele de venda, o marketplace dele, para que você possa vender seu produto, e logo, ao comprar, você, consumidor, ao comprar, muitas vezes você compra pela marca. Então, você lembra que você está comprando da Magazine, você tem um pequeno empresário por trás. Porque se alguma coisa acontecer no meio do caminho, quem assume a responsabilidade vai acabar sendo Mercado Livre, que você vai ter dinheiro de volta. Mas o segredo do ponto de vista do delivery, digamos assim, dos mercados menores, é muito você ter um centro de distribuição próximo do mercado consumidor, porque aí você reduz o seu tempo de entrega. Isso. Isso é interessante porque já aconteceu comigo. A gente, às vezes, está pensando que está comprando na Casa Bahia, comprando na Magazine Luiza. Quando você olha lá, não, é venda de um empresário menor. A Cecília está perguntando aqui o seguinte, aproveitando essa deixa nossa, quais as dicas para as pequenas empresas que estão se adaptando com o delivery? O que é que você pode passar para a gente? A gente tem visto muitas empresas, a maioria que entrega produto, eles estão fechados e estão se adaptando para vender pela internet. Né? E aí agora tem que se adequar a uma nova modalidade que era o delivery, e eles não estão acostumados com isso. Qual é a dica que você dá, Léo? Eu diria o seguinte, um case que eu gosto muito de falar é aquele aplicativo Rappi, né? O Rappi, eles inovaram justamente porque eles colocaram toda a plataforma logística dentro de um aplicativo. Então, os entregadores utilizam bike, utilizam patinete, utilizam moto, utiliza tudo que é forma de você fazer entregas. Então, esses produtos menores, eu acho que é muito ir nessa onda de digitalização, que você vai ter alguns aplicativos que conseguem dar apoio. Quando você não tem uma característica tão fracionada de serviços como o delivery exige, e você tem uma menor, lógico que o que vai fazer nesse momento hoje, você vai tentar tecnologia, então sempre vai ter alguém que vai dar visibilidade na palma da sua cara, dependendo do seu tamanho, e que obviamente vai lhe dar segurança, porque você vai ter rastreabilidade, né? Aí, na verdade, a gente está falando de troca de confiança, né, Léo? De você utilizar o respeito que uma marca grande dessa tem, né? E da confiança que o seu público, né, o público da marca, tenha nessa marca de que vai receber, de que vai entregar o produto que foi comprado, e você escolhe a sua mercadoria por eles. Eu acho que o momento que está vivendo é de parceria, é um momento de troca de confiança. A Tatiana está trazendo aqui. Oi, Tati, seja bem-vinda. Obrigado pela audiência. Falta unificar o frete. Produtos de fornecedores diferentes, vindo de São Paulo para Salvador, cobram fretes diferentes, encarecendo a compra. Isso está acontecendo sim, né, Léo? E isso, de uma certa forma, acontece, mas também vai pela sua modalidade de negociação. Você pode também optar por um único parceiro, faça toda a gestão daquilo que você precisa movimentar e você tem um único frete independente do produto que você está movimentando. Se você tendencia para
pegar mais de um fornecedor, obviamente você vai ter cenários diversos. Lógico que o cara que vai estar gerenciando, ele vai cobrar um percentual pelo trabalho dele também, mas é uma forma de diminuir essa volatilidade. Isso. O Ale, seja bem-vindo, Ale. O Ale sempre está com a gente aí. Ale também é vizinho seu aí de São Paulo. Ele está dizendo aqui que o efeito Covid inflacionou o mercado fortemente, ou a impressão? O Léo já tinha falado sobre isso no início, né, e que realmente pode ter havido uma inflaçãozinha assim, né? Mas e aí, Léo? Ele confirma, né? Então, inflacionou um pouco, mas muito mais em virtude das consequências que a gente precisa e da falta da infraestrutura que nós temos, né, em si, do que do próprio Covid, vamos dizer assim, né? Realmente, quem tem uma necessidade de transporte aéreo impactou isso muito mais. Obviamente que teve aumentos em toda a cadeia, mas é muito mais visível no segmento aéreo do que no segmento marítimo, em termos percentuais, tá? O impacto é muito mais expressivo no transporte aéreo do que o marítimo. E Léo, a gente está vendo um movimento também no mercado de surgimento de trade digital, né? Como é que é isso aí? Explica para a gente aí. Essa parte é importante também. Eu venho acompanhando uma trade em específico que, por exemplo, a gente falou de marketplace, de plataformas digitais. Imagine um mercado livre, só que você é produtor, vamos lá, de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, você tem 1.000 toneladas de soja disponíveis que você já vendeu sua produção toda para essas trades grandes. Você pode muito bem, através de uma plataforma digital, uma trading digital, você coloca lá que você tem 1.000 toneladas e você dá o seu preço, sempre vai estar cadastrado, associado a essa plataforma, que vai querer soja. É como se Oi. Sua voz estava picotando. É como se a gente estivesse tendo um mercado livre, né? Um mercado livre também para produtores rurais, para qualquer tipo de produto, fora apenas eletroeletrônico, como é o mercado livre em si, mas também para escoamento de produção. É exatamente isso. Neste momento, a digitalização de trade que eu tenho acompanhado tem sido no agronegócio, mas isso pode ser multiplicado para diversos setores. Então, é aquela onda de economia compartilhada. Anos atrás, você não esperava compartilhar seu carro. Hoje, você entra no... Você tem diversos fatores hoje que, se você quiser ser dono de uma Ferrari, você fraciona aquela Ferrari através de uma plataforma digital. Você quer ser dono de um iate, aí vai. Tem 50 meios para fazer isso. E eu acho que a trading digital veio para facilitar. Tem muita coisa aí no meio do caminho que eles acabam otimizando, automatizando os processos e, obviamente, quem tem a ganhar é justamente o consumidor final. Agora, tem que localizar, tem que conhecer, tem que buscar informações. Eu achei fantástica a ideia da parte de trading digital, porque imagina, tudo que a gente está falando de Covid, que estão na mão de tradings. Se você tivesse isso digital, imagina o leilão que era, cara. Ia ser uma... Fantástico, né? Fantástico. Eu acho que, assim, houve muitas mudanças que aconteceram nesse processo que a gente está de isolamento, por causa da Covid, que veio assolando o mundo, da pandemia também, né? Mas essas mudanças aconteceram e fizeram com que houvesse quebra de paradigmas para que algumas delas pudessem serem efetivadas. Então, hoje, se quebrou paradigma por imposição de um momento em que ou você vira agora, meu filho, ou você vai entregar via delivery, vai fazer um e-commerce forte, ou então você vai fechar as portas. Então, a quebra de paradigma foi uma imposição pelo momento, né? Mas muitas mudanças dessas vieram para ficar. Então, a gente está discutindo aqui, tem uma pergunta da Camila aqui, que ela diz assim, ó, com essa pandemia, como os CDs podem otimizar a distribuição de seus produtos sem perder o prazo contratado? Nossa, essa daí é bala, hein? Jogou você na fogueira, Léo. Lá, eu acho que muitas vezes a gente também tem que pensar o seguinte: você
você tem muitas vezes os clientes, eles querem comprar uma BMW, eles querem comprar um Fusca. Então, imagine, você como dono de um centro de distribuição. Se você tiver um preço razoável, você pode comprar ou comprometer uma frota de veículos tal e até colocar ela de uma forma dedicada. Então, assim, agora, muitas vezes ninguém quer compromisso, ninguém quer dar uma garantia. Então, eu acho que muito do impasse em termos de otimizar a distribuição sem perder o prazo contratado vai por esse caminho. A gente, por exemplo, tem trabalhado algumas cargas solares. Carga solar, basicamente, a gente está falando que você tem todo um prazo para que aquela usina solar ela seja construída, e se você não, se as cargas não estão no parque solar a tempo, consequentemente a montagem do parque não acontece e você vai ter uma multa com a Agência Nacional de Energia porque você não gerou energia no prazo contratado. O que eu quero dizer com isso? Você não pode meramente contratar uma empresa, um transporte rodoviário qualquer. Você muitas vezes tem que comprometer uma frota de veículos X dedicada para aquele propósito, porque se você vai meramente pelo preço, você vai acabar enfrentando inúmeros problemas que você jamais imaginou e você não vai conseguir cumprir os prazos que foram dados. Então, eu acho que o segredo da pergunta da Camila é muito mais qual é a proporção conseguir comprometer uma maior do gasto dele com a logística que permita a distribuição poder ter uma atividade muito mais assertiva, muito mais garantida em termos de prazo. Ok, Léo. Léo, tá chegando no nosso horário aqui. Eu queria lhe agradecer. Assim, não tem tamanho do agradecimento que eu vou lhe dar um abraço muito grande quando for aí em São Paulo ou você vier aqui na Bahia, tá? Em agradecimento a essa sua participação aqui na Live de Valor, tá? E eu queria agradecer a você muito pela simplicidade com que você trouxe para a gente algumas respostas que foram objeto de perguntas da gente. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, mandasse um abraço aí para a galera que você viu aí, amigos, familiares passando aí, manda um abraço para todos eles aí, e a gente vai encerrar a nossa live daqui a pouquinho. Fica com você, a palavra é sua. Nós estamos conversando, antes disso, nós estamos conversando aqui com Leonardo Andrade. Léo, que é um empresário, diretor de projetos da Enterprise, é o cara que vai trazer as nossas máscaras para aqui, para a Bahia, nossos equipamentos de respirador, né? Ele é que vai trazer para cá. Ele já me falou aqui em off, mas não vou divulgar isso, não. Mas é ele que está negociando, o pessoal está negociando lá, depois que acertarem a negociação, é ele que vai trazer para a gente. Enfim, já divulguei, já falei. Pronto. Mas, de qualquer forma, Léo, ele está aqui para nos agraciar com essa sabedoria. Traz o seu comentário, Léo, para a gente se encerrar. Foi realmente um prazer estar batendo esse papo aí com vocês, poder responder algumas perguntas aí. Vi muita gente conhecida está participando dessa live aí com a gente. Fique à vontade aí de seguir o Valor Consultoria, o pessoal é parceiro também. E só queria deixar uma mensagem que se vocês tiverem, qualquer um de vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, fique à vontade de contatar, seja pelo Instagram, seja no LinkedIn. A gente está sempre fazendo os posts também, seja aqui no LinkedIn, um pouco mais com teor profissional, mas a gente está disponível justamente para ajudar no que for necessário. Então, fala suas redes aí para o pessoal seguir, para o pessoal dar uma visitada lá. É só acessar a bio lá do Instagram, que vai ter o link, e aí... E... que a gente... Ok. Inclusive, ok, então... Pessoal, vocês que chegaram atrasados aí, que não assistiram a live da gente, tá? Essa live vai estar disposta no nosso canal do YouTube, lá do canal da Valor Consultoria, ok? Dá uma olhada lá, a gente vai deixar disponível aqui no Stories da empresa, mas vai estar lá no canal também para vocês assistirem posteriormente. Léo, muito obrigado aí, Léo, um abração, tá? Um beijo no coração, se cuida e, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Um abraço, beijo em todos aí. Valeu, Cláudio, um abraço.